Oi, gente, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais uma videoaula dessa semana. Dando continuidade aí falando sobre os nossos climas, né? Os mais diversos tipos de clima que existem no nosso planeta. Hoje a gente vai estudar como é que isso implica na vivência da sociedade. E aí, né, a gente vai poder perceber que a sociedade, nós seres humanos, enquanto seres organizacionais no espaço, né? A gente tem métodos de adaptações a determinados tipos de clima. E aí, como isso acontece? Né? Vejam, vocês vão me acompanhar a partir da página 140, tá bom? E aí, como é que é isso? Veja só, dependendo do tipo de clima da região que a gente mora, a gente tem várias formas de se adaptar a ele, seja através da questão de construções, de vestimentas, entre muitas outras coisas. E aí, no livro de vocês, tem alguns tópicos que discutem sobre esses modos de vivência. E um deles está sendo citado, né? Clima e habitação. E aí eu vou ler o manuscrito e aí a gente dá uma falada sobre ele, tá certo? Então veja só. Clima e habitação. Muitas moradias são adaptadas às condições do ambiente onde estão localizadas. Em regiões de clima frio, é comum nevar em grande quantidade nos meses do ano, de inverno. Nesses lugares, as casas geralmente são construídas com telhados bem inclinados, a fim de evitar o acúmulo de neve, e pode provocar o desabamento da cobertura e também alterar a temperatura no interior da moradia. Então veja, se a gente vai morar num lugar mais frio, o modelo de construção da casa ele tem que ser adaptado àquele tipo de clima. Porque pelo próprio exemplo do livro de vocês, se é um lugar que neva, então o telhado tem que ser bem mais íngreme, né? Tem que ser bem mais íngreme, para que essa neve, ao se acumular, ela acabe que caindo para o solo e não pesar no telhado e vir romper esse telhado, né? Tem também outra adaptação nessa casa, além do telhado, que as casas que passam aí, que são construídas em ambientes com um tipo de clima mais frio, elas têm que ter aquecedor térmico. E aí passa por todo um processo arquitetônico, né? Para que essas casas elas tenham aquecimento para os moradores não passarem muito frio no período de inverno. Então, elas têm que ter, obrigatoriamente, por lei, um aquecedor interno, ou seja, um aquecedor dentro da própria casa, já que as paredes da casa não são suficientes para manter eles livres das baixas temperaturas que chegam até aí nos períodos de inverno. Em regiões mais quentes como as nossas, a estrutura já é diferente, né? Já são casas com janelas ou vitrores, como está sendo costumado a ser agora, né? A gente depende mais de ventiladores por causa das altas temperaturas que a gente tem. No período de chuva, o que é que implica no período de chuva? A questão do relevo. A gente tem que ter uma boa estrutura na nossa casa, dependendo do tipo de relevo, porque quando vem o período de chuva, se for em grande intensidade, pode ser que acabe provocando rachaduras nessa casa, ou até mesmo chegando a derrubar elas pelo processo de escavamento que as águas fazem aí na estrutura dessa casa. Então, veja, gente, quando a gente fala de clima e habitação, é o quê? É a forma de estruturação, né, das habitações, ou seja, das casas. Então, vai ter um tipo de casa. A gente sabe que aí ao longo da nossa história, não só no Brasil, mas em outros lugares, existem vários tipos de arquiteturas feitas de mais variados tipos de materiais. E claro que esses materiais e essas adaptações, elas foram sendo aperfeiçoadas ao longo do tempo, justamente para atender essa demanda climática que a gente tem para períodos de inverno, períodos de outono, primavera, enfim, os mais variados tipos de clima que a gente possa ter aí no nosso lugar onde a gente mora, certo? Temos também um tópico no livro de vocês que diz assim: clima e atividade econômica. E aí que é isso prega, né? Tudo aquilo que a gente faz no nosso lugar
principalmente voltado para questões comerciais, elas são adaptadas para aquele tipo de clima. Então, veja, a gente mora num lugar quente. Então, o que é o ponto forte daqui? São é, sorvete, açaí, bebidas mais frias, né? Sucos tropicais, né? É, deixa eu ver o que mais. Até as próprias vestes, as vestimentas da gente, elas são mais fresquinhas. São shorts, blusas, camiseta regata. Já para a gente não se sufocar mediante a nossa temperatura. Já em lugares mais frios, por exemplo, vem aí o pico de roupas mais quentes. A gente aqui mesmo no inverno, a gente tira por nós mesmos. Se tá calor, a gente veste uma roupa mais fresca, mais leve. Se o frio chega, a gente se agasalha logo. Coloca casaco, calça jeans ou calça moletom. Então, o clima, né, influencia muito também nessa questão das atividades comerciais. Então, para o nosso clima aqui no Brasil, a gente tem regiões que são adaptadas a frutas cítricas, como laranja, acerola, abacaxi, para o próprio plantio de cana-de-açúcar, canaviais, os plantios de café. Em outras regiões já são mais propícias para o plantio de arroz ou para a criação de alguns animais, de algumas espécies de animais. Então, nós seres humanos acabamos que nos adaptando a esses ambientes. Então, quando a gente fala aí na atividade econômica, é tudo aquilo que vira um bem comercial e a gente acabou adaptando ao clima, dependendo da região que a gente mora. Tem um tópico, na verdade, tem dois tópicos desse clima e atividade econômica, que é interessante a gente discutir ele. Porque, veja, um é comércio e turismo. Deixa eu só virar aqui a página. Que aí vem dizendo o seguinte: durante o verão, por exemplo, as pessoas tendem a comprar maior quantidade de aparelhos domésticos, como ventiladores, ar-condicionado. Já nos meses de inverno, né, as pessoas precisam usar agasalhos e cobertores para se manterem aquecidas. Nessas duas estações, aumenta, portanto, a produção e a venda de tais produtos. Então, veja, se no verão a gente usa mais eletrodomésticos, tipo ventilador e ar-condicionado, e costuma usar roupas mais frescas, a gente tende a aumentar o consumo nessas áreas. Então, de imediato, a linha de produção vai começar a aumentar, intensificar a confecção dessas coisas que a gente precisa nessa determinada época do ano. Se esfria, aí vem outro processo de adaptação ao comércio. Se tá frio, então vamos investir em roupas quentes, em agasalhos, né, em toucas. A combinação do clima com outros elementos naturais e culturais forma belas paisagens que atraem muitos turistas e mobilizam o setor do turismo, ampliando o movimento de hotéis, restaurantes e etc. E aí veja, um exemplo disso é no tempo do verão, né, janeiro, fevereiro aqui no nosso país. Geralmente o comércio é mais intensificado em praias. A maioria das famílias, quando entram de férias, buscam viajar para praias. Então é por isso que tem uma superlotação aí em fevereiro ou melhor, em janeiro e fevereiro, principalmente aqui nas nossas praias do Nordeste. Porque é quando as pessoas entram de férias e vêm aí para as praias. E aí isso é o que intensifica o turismo. A maioria das pessoas que vêm para essas praias são pessoas que moram distante, moram em cidades que dificilmente têm praia ou então que a praia fique de difícil acesso para elas. Do mesmo jeito, são regiões mais frias. Geralmente, quem busca conhecer regiões mais frias são pessoas que costumam viver em regiões mais quentes, como a nossa, por exemplo. Quando vai para a agricultura, o texto vem abordando dizendo assim: os tipos de cultivos variam, principalmente de acordo com o clima predominante em cada região do planeta. Nas zonas intertropicais, que a gente já falou na aula da semana passada, por exemplo, onde predominam climas mais quentes, como o tropical e o equatorial, cultivam-se produtos como café, cana-de-açúcar, algodão e arroz. Já nas zonas temperadas, onde predomina o clima de temperaturas mais baixas, como o subtropical e o temperado, destacam-se o cultivo de produtos mais resistentes ao frio,
como a aveia, o trigo, cevada e centeio. Atualmente, pesquisas permitiram o melhoramento genético de plantas e o desenvolvimento de técnicas que possibilitem o cultivo em áreas onde as condições climáticas são menos favoráveis ao desenvolvimento de certos tipos de lavoura. E aí, o que isso quer dizer? Era o que eu estava usando de exemplo para vocês lá atrás. Dependendo do tipo de clima da região, há um determinado tipo de plantio, porque nem todas as plantas elas sobrevivem a mesmo tipo de temperatura, né? Seja ela quente ou fria, né? Tem uma variação, como o próprio texto de vocês vem abordando aí. Há tipos de plantas de terrenos mais quentes, de climas mais quentes, e há tipos de plantas de climas mais frios. E aí essa adaptação que vem dizendo aí no parágrafo para vocês é o quê? Tecnologicamente, a gente vem avançando e os cientistas também buscam melhorar esses tipos de grãos que são plantados para que a gente não precise estar andando para trás e para frente com uma semente na busca de melhor adaptar ela, dependendo da região que a gente mora. Então, com essa melhoria, com essa melhoria genética, esse tipo de grão vai se adaptar tanto em relevos altos ou baixos ou temperaturas altas ou baixas, certo? Já na página 142, veio o tópico Clima, Sociedade e Problemas Urbanos. E o que seria isso? Quando a gente chega nesse tópico, minha gente, volta mais para uma questão de infraestrutura. E aí o que é que acontece? A gente sabe que o relevo ele é inconstante, principalmente se ele tiver grandes alterações. Então, o excesso de chuva, de sol, de vento, ele pode causar modificações nesse relevo. E nós, seres humanos, precisamos estar atentos a isso. Então, tipo, se a gente vai construir uma casa, a gente precisa estudar o terreno, se ele é íngreme, se ele não vai ficar alagado no período da chuva, se ele tem o solo tem infraestrutura suficiente para suportar uma casa. Então, isso são meios que a gente se adapta à natureza e, ao mesmo tempo, evita prejuízos futuros, né? Como aí em grandes cidades acontece, por exemplo, dependendo de alguns bairros, acontece o deslizamento de terra, porque as casas são feitas em terrenos irregulares. Há o processo de alagamento em alguns bairros, porque não tem escoamento para essa água, vai das ruas. Então, tudo isso acaba que sendo aí pontos de atenção para a gente pensar e analisar antes de construir qualquer coisa, seja uma casa, seja uma empresa, seja qualquer coisa do tipo. A gente tem que pensar nos prós e nos contras, claro, que ao observar aí os movimentos da natureza, de como a natureza age em determinadas regiões e como esse clima pode interferir aí no nosso sucesso futuro, tá bom? Por hoje, a gente fica com esse pequeno resumo aí, né, do clima e da sociedade. Para a atividade, temos a atividade da página 143, certo? Lembrem, respondam qualquer dúvida que surgir, me procurem e enviem as fotos por e-mail, tá bom? Um grande cheiro para vocês e até a próxima!